Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, cada pessoa que saiu da sua casa nesse frio, aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio, que o Senhor nos dê sabedoria para entender, para aprender mais da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então essa aula de fundamentos a gente está iniciando, nós temos duas turmas, uma turma da manhã, que são vocês, outra turma à tarde. E lembrando que hoje o culto começa às 10h30, a gente vai até 10h10 aqui, tá? Foi até avisado semana passada que o culto mudaria o horário, o culto da manhã de 10h20 para 10h30. Todos aqui já fizeram um com Deus? Muito bem. Então, essa turma, no nosso planejamento do ensino da igreja, a igreja tem um currículo, tem uma grade curricular. Então, essa matéria Fundamentos é uma continuação do Um com Deus. Terminou o Um com Deus, vem para Fundamentos, tá? Então, por isso eu estou perguntando se todos aqui fizeram Um com Deus. Porque se não fez Um com Deus, melhor, é mais importante que você vá para Um com Deus e depois venha para essa turma de Fundamentos. Por que nós colocamos essa matéria chamada Fundamentos Bíblicos? Justamente para... Nós vamos tratar de alguns assuntos importantes e que as pessoas precisam aprender desde já, especialmente aquele que aceitou a Cristo, é novo convertido, veio para a igreja recentemente e começa a se envolver com as coisas de Deus e aprender e tudo mais, precisa ter logo essas informações, porque, por exemplo, o assunto de hoje, que Deus não divide a sua glória, a gente vai tratar sobre idolatria. E uma vez, eu e a Claudinha, a gente foi visitar um irmão da igreja, novo convertido. Chegamos lá para visitar, o irmão já batizado na igreja, frequentando, fazendo ministério na igreja, e uma imagem, um ídolo lá na sala dele. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorado, né? Deus, mas esse irmão já conhece Jesus, já está estudando a Bíblia, e uma imagem na sala dele. Aí Deus falou ao meu coração ali na hora: culpa sua. O Espírito Santo falou: é culpa sua que não está ensinando a verdade para as pessoas. E não passou muito tempo, a gente foi visitar outra pessoa, na cozinha da pessoa, a gente foi lanchar lá, também uma imagem lá na cozinha. E então Deus confirmou: tá vendo? Culpa sua, seu burro, você tinha que ensinar as pessoas. Deus deu um puxão de orelha e é verdade. Então, por isso que você faz Um com Deus e depois vai logo para Fundamentos. Dentro de Fundamentos você está aprendendo fundamentos básicos. As pessoas precisam de ensino. Elas só vão poder praticar aquilo que elas aprenderam. Cada um só vai poder obedecer se souber o que tem que obedecer. Cada um só vai seguir princípio se aprender o princípio. Por isso que Deus falou comigo. É igual dinheiro também, essa questão de dinheiro. Eu demorei tanto a ensinar isso na igreja, que chegou uma hora que Deus começou a cobrar. Você tem que ensinar, porque eu fui relutando ao máximo que eu não queria, mesmo porque eu já tinha ouvido de uns colegas meus do trabalho que eu estava abrindo igreja para ganhar dinheiro. Entendeu? Ele está fazendo o pé de meia dele. Já tive que ouvir umas brincadeiras no meu trabalho, porque aí vai se aposentar, já está abrindo uma igreja para ganhar dinheiro e tal. Então a gente passou, no início da igreja, muito tempo sem tocar em dinheiro. Não se falava em dinheiro. As pessoas não aprendiam. E Deus falou no meu coração: as pessoas estão deixando de ser abençoadas por sua causa, por causa do seu orgulho, porque você está com medo do que os outros vão falar de você. Mas chegou um momento, então,
uns 2 anos depois de ter começado a igreja, a gente começou a ensinar essa questão da generosidade do povo de Deus, as promessas de Deus e tudo mais nessa área. Então, é essencial aprender esses princípios aqui. Então, vamos começar aqui hoje, a primeira aula que está dentro, as 2 primeiras aulas estão dentro de idolatria, tá? Essa primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns princípios que Deus condena nessa área de idolatria, e também a segunda aula, que é só sobre Maria. Aí a gente vai na ferida mesmo, tá? Só sobre Maria, mas você vai aprender isso aqui, não é para chegar lá, que nem eu fiz quando eu era novo convertido, reuni todos os meus parentes e preguei para eles, eles ficaram olhando para mim assim, entrou por aqui e saiu por aqui. Entendeu? Eu crente que estava abafando, agora eu conheço a verdade e vocês vão me ouvir. Eles só foram por consideração a mim. E eu peguei os versículos todos que a gente vai ver aqui, cada versículo um mais duro que o outro, porque Deus abomina a idolatria, essa é a verdade. E eu crente que aquilo estava entrando no coração deles. E não entrou no coração deles. Eles só foram ali por consideração, foram mais educados do que eu, até, em ter me ouvido, e eu explanei tudo ali, olha, vocês precisam saber a verdade, e está aqui a verdade, inclusive dos 10 mandamentos, tudo mais, ensinei e tal, mas não tocou o coração, e vocês vão saber nesse texto, nessa lição, por que que não toca o coração. Eles estão com o coração fechado para isso, tá? Porque primeiro vocês vão ver que eles têm que aceitar Cristo primeiro, para depois abrir os olhos espirituais. E muitas vezes a gente vai bombardeando a pessoa, confrontando ela, aquilo que ela crê, e não funciona assim. Primeiro, a pessoa tem que conhecer Jesus. Então, vamos lá. O versículo aí diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42:8. Temos aqui a definição de idolatria. Qual é a definição de idolatria? Quem é que pode ler aí? Paulo, você pode ler para nós? Está na apostila aí. Idólatra. O que é idolatria? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na vida da pessoa. Pode ser não só um ídolo, uma escultura, uma imagem, até mesmo dinheiro, uma pessoa. Eu já vi o caso de uma mulher que o marido era o ídolo dela, era o Deus dela. A vida dela vivia em função disso, era a razão da vida dela. A nossa razão da nossa vida tem que ser o quê? Cristo, tem que ser Deus. E, obviamente, como ele não podia ser Deus na vida dela, a todo momento ele frustrava ela. E aí tinha que pedir socorro, tinha que pedir ajuda, porque o marido era o Deus dela. Então, e quando uma vez eu falei que ela estava cometendo idolatria, ela ficou impressionada, porque ela não enxergava isso. Ela entendeu, né? E às vezes a pessoa considera como um Deus, mas para ela não, mas na verdade está sendo um Deus. Na prática está sendo um Deus, mas ela não tem esse entendimento que aquilo é um Deus na vida dela, né? Então, vamos ver aqui o primeiro ponto, já sobre os 10 mandamentos. Quem veio do catolicismo aqui? Quem veio, que foi criado no catolicismo? Levanta o braço. Isso. A maioria, né? Por isso que a gente aprende isso. Porque muitas pessoas aceitam a Cristo aqui na igreja e a maioria vem do catolicismo. Aí tem que aprender a verdade. A verdade confrontando com a mentira que ele aprendeu. Tá? Ah, mas o catolicismo ensina mentira. A gente não está aqui para falar mal de religião. A gente está aqui para falar a verdade de Deus. Sim, tem vários pontos lá. Inclusive a gente trouxe a Bíblia Católica. Está aí, Felipe? A Bíblia Católica, que nós vamos ler alguns versículos na Bíblia Católica
que tudo que tem na nossa Bíblia tem na Bíblia católica, mas nem tudo que tem aqui tem na Bíblia católica. Entendeu isso aí? A Bíblia católica tem alguns livros a mais chamados livros apócrifos. Foram livros que foram escritos no período intertestamentário de 400 anos, onde Deus não falou com o povo dele. Silêncio de Deus, 400 anos. Não houve profeta, não houve revelação, nada. Deus não falou. Até a vinda do Messias, que foi Jesus Cristo. Esses livros servem como referência histórica. Dá para você estudar, mas quando você começa a ler aquele livro, Macabeus, Tobias, Eclesiástico, assim vai, você percebe que não tem unção neles. Parece que você está lendo um livro qualquer. E o pior, eles têm contradição entre eles e contradição com outras partes da Bíblia. Então, são livros considerados livros não inspirados por Deus. Então, tudo que tem aqui tem na Bíblia católica. Tá certo? Então, se a gente vai ler um versículo aqui, tem na Bíblia católica. Mas, de qualquer forma, a gente trouxe ali para a gente ler alguns versículos, tá? Então, primeiro ponto aí dos 10 mandamentos, a gente não vai ter tempo para ler todos os versículos, tá? Mas alguns eu já vou falando, alguns eu vou dar para ler, vocês vão ler, mas outros não. Vamos ler aqui, já na Bíblia Católica, o segundo mandamento da Bíblia. Os mandamentos, os 10 mandamentos, estão em duas partes na Bíblia, em Êxodo e em Levítico. Tá? Então, aqui em Êxodo 20, traz os 10 mandamentos. Tem um mandamento bem claro, bem objetivo, que Deus fala para não adorar imagens, não prestar culto, não se dobrar, tá? Que está na Bíblia Católica. Entendeu? Lê aqui, Felipe, no microfone, por favor. Esses versículos eu vou pedir para ler no microfone. Tá? Êxodo 20, de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Lê a edição Bíblia Ave Maria, edição pastoral catequética. Ficou claro aí? Sim ou não? Tá claro, né? Quando eu li esse versículo, eu novo convertido, confrontei com o que eu tinha aprendido na catequese, eu gelei, eu tremi, eu fiquei, Deus, mas que ousadia desses líderes religiosos, que ousadia desses homens que foram capazes de tirar um mandamento teu da Bíblia. Porque eu pergunto, quando vocês aprenderam lá na catequese os 10 mandamentos, vocês aprenderam esse mandamento? Sim ou não? Eu coloquei os 10 mandamentos aí nesse retângulo aí, que a gente aprende na catequese. Não está aí. Por quê? Não está aí. Eles tiraram um mandamento, que é o segundo, não ensinam, porque se ensinar, o pessoal vai embora da igreja. Tá? Porque como é que eles vão ensinar se está cheio de imagem de escultura lá dentro? Tá? Qual é a desculpa que se dá? Porque eu já conversei muito com eles e tudo com os católicos, né? E a gente tem que respeitar, mas a gente vai para a palavra, e muitas vezes eles que puxam esse assunto. Eles dizem assim, é como se fosse um retrato. Mas, pensa bem, o retrato lá da sua casa, você se dobra diante dele? Sim ou não? Você fica orando, pedindo coisa para
para a imagem que está no retrato lá, de repente um parente seu. Você entendeu? A idolatria caracteriza um benefício, que você espera um benefício espiritual, ou uma recompensa. Existe uma ligação espiritual na idolatria, muito forte. Tá? Então, o que foi feito? Na observação aí. Está escrito aí. Este mandamento foi retirado dos 10 mandamentos, né? Ensinado no catolicismo, mesmo contendo na Bíblia católica. Para compensar a falta de um mandamento, porque ficou 9, não ficou? O 10º eles dividiram em 2. O 10º mandamento, que está lá em Êxodo, é um mandamento só, você não cobiçar as coisas do seu próximo. Não cobiçar as coisas alheias. É só um mandamento. Dentro desse mandamento, ele colocou não cobiçar nada do seu próximo, inclusive a mulher dele, os bens dele. Entendeu? E aí, o que eles fizeram? Eles, caramba, está faltando um mandamento, como é que a gente vai fazer aí? Aí o Papa lá, não, vamos, né? A gente sempre tem um jeitinho brasileiro aqui, italiano, um jeitinho italiano. Vamos dividir o 9 e 10, Deus não vai ficar triste não, né? E o 9º mandamento, o 10º mandamento eles dividiram em 2, tá? E aí colocou lá, não desejar a mulher do próximo, e o último, que já é o último mandamento, é não cobiçar as coisas alheias. Todos esses mandamentos foram repetidos no Novo Testamento. Só tem um que não foi. Quem é que sabe? Guardar o sábado. Todos os 10 mandamentos de Êxodo 20 se repetem no Novo, exceto guardar o sábado. Guardar o sábado, Jesus detonou com o sábado. Jesus, inclusive, ele fez coisa no sábado que não podia, naquela regra lá dos fariseus, confrontando a lei e tudo mais. E ele declarou o seguinte, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado sim foi feito para o homem. Apóstolo Paulo é onde ele é descrita a base doutrinária cristã. Acontece um monte de coisa com Jesus, ele ensina um monte de coisa. Mas não foi Jesus que deu a base doutrinária para a igreja. A base doutrinária da igreja foi dada pelo apóstolo Paulo. Quando ele foi 3 anos para a Arábia, quando ele se converteu, ele foi 3 anos para a Arábia. Ficou lá só ouvindo o que Deus tinha para ele. E ele veio com revelações incríveis, como, por exemplo, que ele foi levado ao 3º céu, que ele não podia nem falar a coisa que ele viu o céu. Deus deu revelação para ele, tá? Porque senão o pessoal ia querer ir antes da hora para o céu. Essa é a verdade. Ele não podia revelar algumas coisas, porque não, o tempo era tão difícil, um tempo de perseguição, que o pessoal, não, vamos logo para o céu, pessoal, vamos. Como é que a gente faz? Vamos se jogar, né? Vamos nos jogar daqui desse abismo aqui, vamos para o céu logo. Né? E então o apóstolo Paulo fala sobre o sábado. Romanos capítulo 14, ele diz, ninguém julgue o seu irmão pelo dia que ele guarda. Olha só, hoje a gente não tem mais dia para guardar. Sabe qual é o dia que a gente tem que guardar? É todo dia. Todo dia a gente guarda. Só que o princípio do descanso permanece. Você tem que ter um dia para descansar. É um princípio de Deus. Você tem que descansar naquele dia. E normalmente nesse dia que a gente descansa, que convencionou-se até por influência da igreja de Roma, que fosse domingo, tá? Porque algumas igrejas, quando você vê lá em Atos, por exemplo, algumas igrejas em Coríntios, a igreja de Corinto se reunindo no primeiro dia da semana, mas não vai ter nada escrito na Bíblia que a igreja tem que se reunir no domingo, no primeiro dia da semana. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14, Colossenses 2,16, que ninguém deve julgar o dia que seu irmão guarda. E ponto final. Esse é o princípio. Se a gente quisesse fazer culto no sábado,
Tudo bem, não tem problema. Os adventistas fazem. Tem mais algumas igrejas que são sabatistas. Tudo bem, é problema deles. Ninguém, não cabe a gente julgar. É o que Deus ensina. A igreja quer fazer culto na quarta-feira. Não tem problema. É o dia que a igreja é melhor para todo mundo. O que Deus está mais preocupado que é o nosso culto individual. A sua vida é um culto a Deus. Todo dia, quando você acordar, já começou o seu culto a Deus. A sua vida, o seu testemunho, né? Olha, meu irmão, eu estou fazendo uma prova aqui que está sendo difícil. Eu estou com uma pulseirinha, aqui, ó, da murmuração. Eu estou com um propósito com Deus. Mais alguém está com essa pulseirinha aí? Da murmuração? Tá, porque eu sei que algumas mulheres estão. E está sendo um teste na minha vida. Se eu falar alguma coisa que não foi edificante ou uma reclamação, a mínima que seja, tenho que trocar de lado. Eu boto ela do lado de cá. E está sendo um desafio, porque eu troco quase toda hora. Estou trocando direto esse negócio. Eu e a Claudinha, a gente está com a pulseirinha. E eu falei uma coisa, ela falou, troca a pulseira. Eu falei, por quê? Porque você reclamou. Eu falei, troca a sua também, que você reclamou de mim. Aí fica esse negócio, entendeu? Ninguém mandou você reclamar de mim, troca a sua. Aí os dois trocaram a pulseira. Entendeu? Aí a gente vê o tempo todo, a nossa vida é um culto a Deus. Deus não está preocupado com o ritual, com o dia que você guarda. Deus está preocupado com o seu coração. Se você está com um coração puro, um coração consagrado a Deus, como você se relaciona com as pessoas, o teu nível de amor ao próximo, a começar pelas pessoas da tua família. Então tem aí, tem alguns. Esse mandamento aqui não existe, guardar domingos e festa. É guardar o sábado. Velho Testamento, tá? Esse aqui, 6, não pecar contra a castidade, não é esse o mandamento é não adulterar, tá? O não matar, eles ensinam errado. Esse não matar aqui é não derramar sangue inocente. É você não querer fazer justiça com as suas próprias mãos. É o latrocínio, é matar uma pessoa. Não é a pena de morte. O católico ensina errado. Que Deus é contra a pena de morte. Não é. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus contra a pena de morte. Pelo contrário, Jesus, ele não é contra a pena de morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele fala sobre isso. O Estado usando a espada como instrumento de disciplina. Entendeu? Então tem gente que pensa, pena de morte. Não, então deixa os bandidos aí tudo matar, sendo reincidente. Por quê? Se o próprio Deus colocou isso na Bíblia, meu irmão, porque tem um propósito. E até o maior país cristão de verdade mesmo, do mundo, é os Estados Unidos. Por isso que lá tem a pena de morte. Na maioria dos estados tem pena de morte, né? Mas isso, a gente já fez um estudo na igreja, em assuntos polêmicos. Nós demos uma matéria chamada Assuntos Polêmicos. E pena de morte estava lá. Qualquer dia a gente vai ministrar de novo isso aí. Tá? Com toda a base bíblica sobre isso. Muito bem. Item 2. Vamos ver aqui alguns versículos. Deus condenando a idolatria. Todos os que fazem imagens, nada o quê? São. Está lá em Isaías 44, 9. E as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Eu estou usando a versão da NVI, tá? Se você está com uma outra versão, pode ser que tenha alguma diferençazinha. Inclusive, a gente tem essa Bíblia NVI na secretaria, tá? É bem baratinha, R$10. Se você quiser, você pode pegar lá. A gente compra por esse preço, em grande quantidade, e a gente vende por esse preço. Essa aí, a NET está mostrando aí, tá? Então, você pode até encapar ela com plástico para durar mais, tá bom? Então, a gente usa a versão da NVI,
que é uma versão bem fiel ao original, e um português menos clássico, um português mais fácil, para a nossa realidade, mais popular. Mas ela é bem fiel ao original, tá? Então diz aí, continuando, agora Isaías 44, a continuação aí é o versículo 18. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas. Repita comigo, fechadas. Não conseguem entender. Você está entendendo por que quando eu fui pregar lá para os meus parentes sobre imagem, eles não entenderam nada? Porque como é que está a mente deles? Fechadas. E o que acontece? Eles não conseguem o quê? Entender. Eles não vão entender isso. Não perca seu tempo. Não faça essa burrice que eu fiz. Ainda fui taxado como fanático. Entendeu? Sabe como é que você vai ganhar essas pessoas? Primeiro, pelo amor. Elas vão ver Cristo em você. Aí você vai falar sobre Jesus. Você vai ter crédito para falar de Jesus para ela. Porque você está tendo moral para falar. A sua vida lhe dá condições para isso. Aí Deus vai te dar uma oportunidade para você compartilhar Jesus. E ela pode aceitar Jesus, porque a maioria dos católicos não aceitou Jesus ainda. Alguns até já aceitaram, estão lá dentro. Deus tem colocado lá. Mas a maioria não aceitou, porque cresceu criancinha no catolicismo. E foi batizado lá, e ele já se achou católico. Eles não aprenderam o plano da salvação. Quem aprendeu o plano da salvação aqui no catolicismo? De repente, pouquíssimos. Alguém aprendeu o plano da salvação? Não aprendeu. Eu também não aprendi. Eu lembro que eu fui fazer a primeira comunhão com temor a Deus, assim, eu era criança, e eu queria, e eu pensei assim, mas é só isso? Cadê a Bíblia? Onde a gente vai estudar a Bíblia? Né? Tinha 10 anos. E no dia seguinte eu falei um palavrão, e roubei um coco na vizinha. O coqueiro da vizinha assim estava para o lado lá do prédio que eu morava, e eu peguei um coco, eu não consegui dormir. Olha o temor, como criança leva a sério. Você vê criança na Nova Kids ali, as crianças levam a sério. E eu falei, Deus, como eu fui capaz de falar aquele palavrão com meus amigos e ainda pegar um coco. E eu já tinha me confessado para o padre. E eu fui lá, marquei outro confissão. E eu ia fazer a minha primeira comunhão no domingo. Naquela semana eu aprontei essas, e eu falei, mãe, eu vou ter que ir lá conversar com o padre. E o que você fez, menino? Eu falei, não vou nem falar para ela para não entristecer. Não, é um problema meu, eu vou ter que resolver com ele. Marquei. Aí quando eu falei isso para o padre riu. Deve ter pensado, pô, se todo problema fosse esse, eu estava bem, né? Mas o temor, enquanto eu não fui lá e falei, confessei aquela coisa errada, e o padre falou, vai lá e reza não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria e credo também. E eu fiquei pensando, mas é só isso e está resolvido? Mas é assim, é automático? Aquilo não entrou muito bem na minha cabeça. Então, eu fui muito questionador. Né? Aquele pastor que veio aqui, o pastor Ruse, foi o meu primeiro pastor. Eu deixei ele de cabelo branco. Alguns cabelos caíram, foi culpa minha. Falei para ele. Ele estava meio careca já, né? E eu embranqueci alguns cabelos, porque eu pegava ele, enchia ele de pergunta, ia para o escritório dele, mas por que isso e tal e tal? E era só comigo ali, eu confrontando ele, por que isso, por que aquilo? E algumas vezes ele falava, eu não sei te responder isso aí. Vou pesquisar e te informo depois. Que é o que cada um de nós tem que fazer, que a gente não sabe tudo. Então, outro versículo aí. Felipe, lê isso aí, Isaías 44, 9 e 18.
Separa ele aí que a gente vai ler na Bíblia Católica. Enquanto isso eu vou ler aqui Salmo 135. O salmo na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, os salmos, os católicos trocaram a numeração. Então, se você for pegar o Salmo 35 na Bíblia Católica, vai estar diferente. Eles mudaram a ordem, tá? Então, achou aí, Felipe? Pode ler daí mesmo, não precisa ser no microfone não, que eu já li esse versículo, só para ler o que está na Bíblia Católica. Um pastor amigo nosso lá de Matelândia, ele é o casal, muito fiel a Deus, no catolicismo lá, e eles começaram a estudar a Bíblia. Esse é o perigo, é o medo que o padre tem, tá? Quando eles começam a estudar a Bíblia. E alguns padres se converteram lendo a Bíblia, tá? Eu ia até trazer um deles aqui para dar testemunho para um ciclo de um seminário. Já estava todo acertado até para eu trazer ele. Deus falou, não traz não, porque você está num território católico e você não há necessidade de você fazer isso. Porque ele bate mesmo. O católico que ouve aquilo ali, ele bate, que a pessoa fica impressionada até, e a gente quer ganhar primeiro as pessoas levando Jesus Cristo, né? Então Deus mostrou para não trazer. É um padre lá de Governador Valadares, um ex-padre, que se converteu, hoje ele é pastor de uma grande igreja lá, em Minas. Muito gente boa, muito legal ele. Então, Felipe leu aí, Isaías 44, 9 e 18. Está aí, na Bíblia Católica. Por que eles não enxergam isso? Então, esse casal de Matelândia, amigo nosso, ele foi questionar o padre da igreja e falou, padre, a gente veio conversar contigo porque, olha aqui, o segundo mandamento da Bíblia, a gente não aprende na catequese, está na nossa Bíblia. Isaías 44, 9, e pegou outros versículos, como esse aqui, o padre falou, meu filho, eu não posso ensinar isso para a igreja, senão o pessoal vai tudo embora. O padre falou isso. Foi 5 minutos de conversa. Aí o homem falou, padre, então quem está indo embora é a gente, porque a gente quer a verdade. Era um casal líder lá. Esse casal começou a estudar a Bíblia com um grupo da igreja. Todo o grupo da igreja saiu. E começaram a fazer estudo bíblico, né? Começaram a fazer estudo bíblico e foi crescendo. E surgiu, então, através desse casal, a Igreja Verdade que Liberta, que inclusive tem em Cascavel aqui, lá perto do Almaia, né? Uma igreja ali, tem pouco tempo aqui em Cascavel. E a nossa igreja era para ser Verdade que Liberta, porque nós fomos convidados por eles, na época, para iniciar, porque era muito amigo nosso, a gente era muito próximo, mas Deus deu a direção da gente iniciar dessa forma. Mas é uma igreja fantástica. Tem várias igrejas no sul do Brasil, Santa Catarina, no Paraná, essas cidades todas aqui, até Foz, tem Verdade que Liberta, Toledo, né? Surgiu assim, na década de 90, em 1993, 94, surgiu isso. Olha o que Deus fez, né? Porque um casal, um grupinho ali em Matelândia foi estudar a palavra. E esse casal era hostilizado, porque a cidade é muito pequena. Quem conhece Matelândia aí? Tem uns 15 mil habitantes mais ou menos ali, né? Ou menos, 10 mil, sei lá, não sei. E a maior igreja da cidade, adivinha qual é? Verdade que Liberta. É uma igreja enorme para uma cidade pequenininha. O dia que você passar em Matelândia, você entra ali, né? Você vai lá. Onde é a Igreja Verdade que Liberta? Você vai ver. Felipe, acho que já foi lá, né? Você conheceu lá, né? Uma igreja enorme numa cidadezinha pequena. Foi o que Deus fez com essa família que tinha o estudo bíblico na casa deles. E abriu muitas outras igrejas. Porque Deus, o nosso Deus é Deus da verdade. Ele diz, a minha palavra é a verdade. João 17, 17. Então diz aí, ó. Salmo 135. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, temos feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não
podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvido, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. O que acontece com uma pessoa que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve? Né? Tem olho e não vê, está completamente isolada, cega, não entende nada. É aquele que adora imagem. Você entendeu? Salmo 97 diz: ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Decepção. Isaías 45:16: todos que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Felipe, lê agora Deuteronômio 27:15. Enquanto o Felipe está abrindo, Isaías 45:20 fala da procissão. Quem já fez procissão aí? É hora de confissão aí agora. Você já fez profissão? Ficar andando lá, imagem na frente, todo mundo atrás. Deus fala para não fazer nem isso. Olha aqui, ó. Diz aí. 45:20, Isaías. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Leva de um lado para outro. Ignorante, não conhece a verdade. Mas a gente não pode falar isso para eles. Sabe por quê? Porque os ouvidos estão tapados. Os olhos estão fechados. E não entendem, não aceitam, porque eles aprenderam desde pequenininho. Isso. Lê aí, Felipe. Deus está falando agora, maldição para aquele que constrói a imagem, tá? E também comercializa, o construtor, o cara que ganha dinheiro com aquilo ali, tem maldição sobre a vida dele. Por quê? Porque ele está sendo usado por Satanás para desviar o povo da verdade e levar o povo para a ignorância. Deuteronômio 7, 25, 26. Lê aqui, Felipe, para mim esse aqui, ó. Pode ler na tua folhinha mesmo aí. Dentro de casa. Senão também vocês serão separados para a destruição. Não colocar dentro da casa, não aproveitar, não dar para os outros. Uma irmã nossa queria dar para outra pessoa. Não dá. É bênção aquilo? A gente dá coisa ruim para os outros? Quantas pessoas da igreja aqui fizeram limpeza na casa? Colocaram tudo no saco e, ó, lixo. Se puder queimar, até queime, tá? Mas quebra tudo para ninguém aproveitar aquele ídolo, tá? E lixo. Faz uma oração, tá? Você mesmo pode fazer uma oração lá, convidar mais um irmão se quiser, mas você mesmo. Se você tiver ídolo na sua casa. Agora, vamos supor, você agora você entendeu a verdade, mas seu marido é católico. E ele quer muito aquela imagem. Você vai brigar com ele? Sim ou não? Você só vai orar. É a fonte de fé dele, é o que ele crê. Lembra como você era antes. Tá? Você vai orar. Um dia você pode até conversar com ele. Primeiro ele tem que aceitar Jesus. Primeiro ele tem que aceitar Jesus. E ver mudança na sua vida. Para ele dar crédito ao que você vai falar. Você entendeu? Como é que começa o negócio? Ele vai ver, olha, ela está diferente. Ela é outra pessoa. Esse Deus pode ser o meu Deus também. E às vezes demora, às vezes é rápido, mas às vezes leva um tempinho, tá? E o cara aceita Cristo depois. Nós vimos no Velho Testamento, vamos ver no Novo Testamento agora. Gálatas 5,19 diz que a idolatria é uma obra da carne. É obra da carne. Está aí, ó. Imoralidade sexual, impureza, idolatria, está até sublinhado, feitiçaria, ódio, tarará, tarará. Todos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Idolatria está dentro do ser humano. Quer uma prova disso? Se você for numa tribo lá na Amazônia, isolada, que tem ainda, tá? Descobriram ano passado
um grupo de índios que não tiveram contato com um branco ainda, nem com preto, só com o vermelho, que é a pele deles, né? E eles têm o ídolo deles. Muitas vezes o Deus deles é o sol, é o rio, sei lá, uma árvore enorme. Eles estão à procura disso, sabe por quê? Porque a idolatria está dentro do ser humano, com o pecado veio isso no pacote. A necessidade de adorar algo, precisa ter alguma coisa que ele reconheça que tenha um poder superior na vida dele, para ele se curvar. Na verdade, Deus colocou isso no ser humano como uma condição para fazer com ele, não com outras coisas. Por isso que o ser humano, que é um ser espiritual, ele tem, diferente do animal, animal não tem espírito. Só o ser humano tem, que é a coroa da criação. Aí uma criancinha, pastor, o meu cachorro vai para o céu? Né? Criança quer logo saber. Olha, eu creio que sim. A gente vê no milênio, no período de 1000 anos, onde Jesus vai governar, quando ele voltar para buscar a igreja, fala dos animais, que os animais perderão a ferocidade, o leão vai conviver com ali a ovelhinha, não vai ter mais aquela ferocidade dos animais. Então, eu particularmente creio que no novo céu, na nova terra, que já é depois do milênio, terão animais. Romanos 1, 22, 23 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por ídolos ou imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. E sabe qual foi a consequência disso aí? Essa troca foi uma perversão total. Ele está escrevendo aos romanos, mas isso serve para todas as igrejas, inclusive na sexualidade deles. Mais para frente, você vê em Romanos 1, eles se deturparam de uma forma com a idolatria que isso refletiu até na sexualidade. Passaram a ter relações homem com homens, tá? E Deus condenando isso aí em Romanos 1. Colossenses 3,5 diz que a ganância é idolatria. Por que a ganância é idolatria? Porque a Bíblia diz que o dinheiro pode ser um Deus na vida da pessoa. Não dá para servir a dois senhores, Mateus 6,24. Não dá. Ou você serve a um, ou serve o outro. Não dá para servir a Deus. E há algumas versões, Mamon, que é um deus pagão da prosperidade. Mamon. A versão da NVI traduziu como dinheiro, mas o Mamon é um deus do dinheiro, ou seja, o dinheiro pode ser um deus na vida da pessoa. Entenderam isso aí? Sim ou não? Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência? Rápido. Quer tirar alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa? Se for criança, ela é salva. Se for criança. O que dá a criança que ainda não está na idade da razão, que ela não entende, ela já é salva. Jesus fala que elas pertencem ao reino de Deus, do reino dos céus. Deixa vir a mim as crianças. Os discípulos estavam proibindo as crianças de ir até Jesus. Jesus falou: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Você entendeu? A criança, ela já é de Cristo, ela não tem entendimento. O nosso Deus é justo. É igual uma pessoa adulta, mas é uma pessoa deficiente mental, ela não entende. Você entendeu? Como é que ela vai entender o Evangelho? Então ela não tem condenação para ela. Não tem malícia de pecado. Então a criança não tem isso, então ela já é salva. Criança não precisa batizar. Na verdade, criança não precisa nem apresentar na igreja, porque ela já é de Jesus. Por que a gente apresenta criança na igreja? Por quê? Para a igreja conhecer, e um desejo do coração do pai de apresentar a igreja, para a igreja orar por aquela criança, e o desejo público do pai externando ali ser bênção na vida daquela criança.
e consagrando aquela criança a Deus. Entendeu? Criança já é de Jesus. Agora, pode estar na macumba, pode estar no catolicismo, pode estar onde que for, na China, no islamismo, lá na tribo indígena, nunca ouviu falar de Jesus. É criança, está salva. Entendeu? Agora, adulto é outra situação. Adulto tem o poder de escolha, tem livre-arbítrio. Adulto, quando ele toma conhecimento, ele vai poder escolher se ele quer salvação ou não, se ele quer Cristo ou não. E o que dá a salvação é Jesus Cristo. Se a pessoa tem Jesus Cristo. Por isso que eu falei que alguns católicos creem em Jesus Cristo. Eu já conversei com um católico que são salvos, porque eles estão lá, porque eles foram criados, muitas vezes presos num sistema de crença, mas são salvos. Creem em Jesus Cristo. Porque não é a igreja que salva. Quem é que salva? Jesus Cristo. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que fala que é a igreja que salva, ele está cometendo idolatria, na verdade, que é o que o católico faz. Não o católico, as pessoas não são culpadas. Culpado é o líder lá que sabe da verdade. Existe uma encíclica papal escrito lá que a única igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, romana, fora desta igreja não há salvação. A igreja é Jesus Cristo agora? O que ele está querendo dizer? A igreja é mais importante que Jesus, porque é a igreja que salva, não é Jesus. Então, alguns irmãos tolos, algumas pessoas tolas, ficam falando, não, a minha igreja é a única verdadeira, a igreja certa. Isso é idolatria, porque a igreja que Deus criou como uma instituição para abençoar o povo de Deus, para o povo de Deus estar ali unido, aprendendo, um encorajando o outro, até a noiva de Cristo, esperando a volta de Jesus, o próprio ser humano colocou ela no lugar de Deus, de Cristo. E aí cometeu idolatria. Entendeu? A falha. Agora, 1 Coríntios 10, 19 e 20. Eu vou ler esse versículo, eu faço questão de ler ele, porque uma vez eu falando isso com uma pessoa, a pessoa ficou tão impressionada aqui da igreja, porque ela tinha imagem em casa. Né? Primeira Coríntios 10, 19 e 20. Diz aí. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ele mesmo responde no 20. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então aqui é o seguinte, a conclusão que nós chegamos em 1 Coríntios 10, 19, quem faz algum sacrifício a ídolo está fazendo a demônios. Essa é uma grande verdade. Atrás de todo ídolo, de toda a imagem, há um espírito maligno operando para prender a pessoa e levar ela para longe da verdade, levar ela para longe de Jesus Cristo. Felipe, faz um favorzinho, abre ali agora. Deu uma esquentada aqui. Continuando aí, ó. Os apóstolos não aceitaram ser agradecidos de joelhos por fazerem maravilhas em nome de Jesus. O que Pedro disse a Cornélio em Atos? Quem pode abrir essa aí? Vou pedir para... Deixa eu ver aqui. Quem é que pode abrir? Ouvides ou Simone? Ah, já abriu lá? Tá. Então... Deus tinha dado uma visão para Pedro, para Cornélio, a mesma visão para Pedro. Aquela dos animais presos.
né? E falando sobre pureza, inclusive que o evangelho era para todos, para os gentios, para os judeus, para todos. Cornélio mandou chamar Pedro, porque Deus mandou na visão. Quando Pedro entrou lá para pregar o evangelho, e todo mundo se converte com a pregação do Pedro, sabe o que Cornélio fez? Se dobrou de joelho. Se dobrou de joelho. O que Pedro falou? Que é tido como o primeiro papa, mas não é primeiro papa. Isso é um outro estudo que tem que ser feito, são vários versículos. Mas Pedro nunca foi o primeiro papa. Tá? E aí, o que Pedro diz? Levante-se, eu sou homem como você. Vocês já viram as pessoas se dobrando para o papa? Ajoelhando? Ajoelhando? Deus condena isso. A Bíblia diz que nem os anjos aceitaram. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, está aí em Apocalipse 22, versículo 8 e 9, nem os anjos aceitaram que João se curvasse para eles. Os anjos não aceitaram. O anjo lá, que estava instruindo, né, não aceitou, falou, levante, curve-se só para Deus. Né? Negócio de ajoelhar para homem não é bíblico. Deus condena justamente porque ele sabia que a gente ia estar sujeito a essa idolatria que está na nossa natureza. Feitiçaria e idolatria, natureza humana. Ok? Oi? Isso, inclusive eles vão aprender isso em seitas e heresias lá. Tem uma aula só sobre o catolicismo. A hóstia, o católico crê que o corpo e o sangue de Jesus se materializam ali. E quando você está ingerindo, você está comendo ali o corpo de Jesus. Mas não é verdade. Tá? Quando Jesus fala, este é o meu corpo, a gente lê até na ceia isso aí, hoje tem até ceia. Jesus não está falando que o pão é o corpo dele, a carne dele. Jesus falou que ele era a porta. Jesus falou que ele era o pasto, entendeu? Onde nós encontraríamos pastagem. Jesus falou que ele é o caminho. Então, o que é ensinado? Que ali a pessoa está ingerindo o corpo de Jesus, literalmente, isso não é verdade. Inclusive, na aula de catolicismo, o pessoal vai aprender que cada missa é um sacrifício de Jesus. Vocês sabiam disso? Quem foi católico aí? Só que eles não ensinam muito isso aí. Mas a doutrina católica ensina cada missa é como se estivesse fazendo o sacrifício de Jesus de novo. E a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, em Hebreus, diz que foi único e suficiente. Foi só um. Tá? Ok. Deus condena a consulta aos mortos. Isso é uma prática católica. Tá? Então, eu já quero ensinar para vocês aqui que consultar morto é pecado. Deus não se agrada disso. Inclusive, há manifestação demoníacas quando uma pessoa fica consultando morto. O espírita consulta espíritos de mortos. Tá? E o católico é ensinado a acender vela. Quem já acendeu vela aí? Para morto. Né? Acender vela para... Lá que a alma está no purgatório, na Bíblia não existe purgatório, é mentira. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem juízo final. Deus está querendo dizer, morte definiu. Definiu. Não adianta orar pela pessoa que morreu. Tá? E se você ficar orando, tem gente que fica pedindo, vai lá no túmulo, fica pedindo, me ajuda, me abençoa. Você está invocando, fazendo invocação de espíritos. Um espírito morto que Deus condena. Vamos ler aqui, ó. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique a magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírito, ou que consulte os mortos. Está claro na Bíblia. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Tá?
Eu pulei algum aí? Ah, não, eu falei, esses foram os anjos. Ah, eu esqueci de Paulo e Barnabé aí. Tá? Paulo e Barnabé é a mesma coisa. Estavam idolatrando ele porque em Atos ele curou um paralítico. Hein? Paulo e Barnabé, Paulo orou e curou um paralítico. Aí o pessoal lá da cidade de Listra começou a adorar eles como um deus. E chamaram eles, porque era uma influência ali da mitologia grega, de Hermes e Zeus. Entendeu? E eles falaram, não, vocês estão errados. Eles afirmaram que eram homens mortais e não podiam ser adorados. Deus condenando a adoração. Pode falar. O que a Bíblia está dizendo ali, ele não está ensinando a doutrina. Ele está dizendo, por acaso os vivos se batizam pelos mortos? Ele não está afirmando, ele não está definindo uma doutrina. Mas os mormons, eles vão aprender lá também, eles batizam pelos mortos, pelos antepassados. Faz uma salada terrível, entendeu? Hein? Ok, vamos lá então, continua aí, ó. Esse versículo aí, eu não vou ler por causa do tempo, Isaías 8, 19, tá? Mas aí vocês jamais verão a luz, aqueles que consultam médios e espíritas, tá? Então é o seguinte, às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, mas eu quero ir lá no cemitério, lá limpar o túmulo do meu pai. É certo ou errado isso aí? O que vocês acham? Hein? Quem acha errado, levanta o braço. Lá no dia dos mortos, você resolveu ir lá cuidar do túmulo de um parente. Quem acha que não tem problema? Levanta o braço. Quem acha que é errado? Caramba, quem não acha nada? Tem gente até com medo de não achar nada. Sim. Então é o seguinte, não tem problema você ir lá, limpar, pintar, por consideração aquele seu antepassado que você está ali, tem lá a foto dele. Isso é uma coisa. Agora, quando você começa a olhar ali e chorar, e começa a falar com ele, paizinho, tal, vó, começa a se comunicar com aquele morto, aí você está consultando o morto. Você entendeu? O perigo que é. Então, agora, ir lá limpar o túmulo não tem problema nenhum, isso é uma coisa que a Bíblia não condena isso. José mesmo, quando morreu, falou, levem a minha ossada com vocês e me enterrem em algum lugar lá. Quando eles saíram lá do Egito. Era uma prática judaica ter o túmulo, inclusive eles eram enterrados juntos, próximos aos parentes, porque tinha aquele cuidado. Isso não há problema. Agora, você fazer o que o espírita faz, começar a consultar morto e falar com morto, aí manifesta demônio. Nós já tivemos casos aqui na igreja de pessoas começando a ouvir vozes, vendo vultos. Aí tem que ser tratada, ela vai para os passos de libertação em cima dela, e aí muitas vezes a gente descobre que ela teve prática que Deus condenou lá no passado. Ou foi no espiritismo, ou acendia a vela para santo, ou para alma. O santo, o que é o santo? Quando acende vela para santo, o que ele é? Um cristão que foi fiel a Deus, mas morreu. Quando você acende vela para ele, você está fazendo o quê? Consultando o morto. Você entendeu? Todas aquelas imagens do catolicismo foram cristãos, muitas vezes, os primeiros, né? Depois foram entrando vários que foram canonizados, que não tem nada a ver com o cristianismo na sua essência. O que aconteceu com o catolicismo? O catolicismo, a partir do século IV, onde começou mesmo com Constantino, começou a fugir com o imperador de Roma, Constantino, que usou a religião para unificar o Império Romano, que ele não foi nada bobo. Ele começou, através dele, a introduzir muitas heresias originadas no paganismo. Entendeu o problema? Esse foi o grande problema. Começou a entrar, e o catolicismo foi fugindo da essência do cristianismo. Foi com ele que começaram a batizar a criança.
Entendeu? Aí foi entrando depois o terço, que não é bíblico também, a idolatria a Maria, etc. Tal, tá? Então aqui, importante aqui também, muita gente usa a experiência do rei Saul para justificar a necromancia, que é a consulta a mortos. O rei Saul, por isso que ele se deu mal e morreu. Ele estava em desobediência a Deus. Eu já vi o irmão falando, pastor, isso não, acho que não é problema não, porque o Samuel apareceu lá para o rei Saul. Olha, o rei Saul, ele tinha cometido 2 pecados graves. Está lá em 1 Samuel 13 a 15, 16, mais ou menos ali. Primeiro pecado, ele desobedeceu a Deus, indo fazer lá o sacrifício que não era para ele fazer. Era para Samuel fazer. Ele desobedeceu. O segundo, Deus falou para ele ir lá guerrear com os amalequitas e não trazer nada. E ele trouxe um monte de boi, ovelha, inclusive o rei vivo, o rei Agag. Deus falou, você não tem condições de ser rei. Você está lascado. Esse trono vai ser tirado seu. Né? E ele se desesperou, porque Deus não respondia às orações dele. O que ele fez? Pegou um cara, um servo dele lá, falou, onde tem uma espírita, uma feiticeira? Aí levaram ele para a feiticeira de Endor. E ele queria ouvir alguma coisa, porque os filisteus estavam atacando ele. Ele queria alguma resposta e nada estava dando certo. Ele foi na feiticeira de Endor e a feiticeira forjou uma situação em que um espírito de Samuel se manifestou e começou a falar com ele. Mas aquele espírito era um espírito maligno, na verdade, que é para enganar. É o que fazem no espiritismo. Tá? Outro ponto importante para a gente encerrar, alimentos consagrados. Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. De novo, no Novo Testamento aí. Não há restrição de alimentos, exceto se for consagrado a ídolos. Você pode comer hoje o que você quiser. Eu não como carne vermelha na Semana Santa. Sim, é opção sua. Deus não vai obrigar você a comer carne vermelha. Mas se você comer, não tem problema nenhum. Tá? Não vai fazer o que eu fiz uma vez. Reuni os católicos todos, fiz um churrasco e convidei na Semana Santa. Eu fazia isso, de propósito, para dar uma alfinetada, entendeu? Aí, saía com um peixinho lá, só para eles não ficarem tristes. Mas fazia o churrasco para mostrar. Eu vou mostrar para eles, isso é coisa de tolo, novo convertido. Eu vou mostrar para eles que eu sou liberto, que eu conheço a verdade. Quem faz isso é imaturo. Eu fiz isso, entendeu? Não faço mais, claro, mas eu vi que não dá certo. É o tipo da coisa que não dá certo. Você faz o peixe para eles e convida eles e mostra para eles o seu amor por eles, por aquilo que eles creem, você respeita a crença deles e você, então, começa a falar do amor de Cristo para que eles aceitem. Depois que eles aceitarem Jesus, a mente deles vai se abrir para a verdade. Entendeu? Quem ia falar aqui? Aquele alimento lá é consagrado? Vamos ver o que fala esse texto? Aí a gente vai chegar à nossa conclusão, tá? Da tua pergunta. Então Jesus diz aqui, será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Ou seja, o que sai, né, ele falando, é que revela o estado do coração dele. Tá? Então, a gente está falando hoje você pode comer tudo. Vários alimentos eram proibidos no Velho Testamento. Por exemplo, porco não podia comer. Na lei de Moisés tinha isso. Aquele peixe sem escama, peixe de couro, não podia comer. Os peixes que ficavam lá no fundo. Então, mas hoje, no Novo Testamento, que é a regra nossa prática de fé, é o Novo Testamento. Tá?
Vamos agora para 1 Coríntios 10, 20, onde Paulo fala sobre alimentos consagrados. Felipe, lê para mim esse texto aqui, para eu economizar um pouquinho de voz aqui. O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso é oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O princípio é, não pergunte, não por causa da sua consciência, mas para a consciência dos outros. Eu vou explicar isso aí. O vizinho te chamou para almoçar lá. Aí você chega lá, viu, esse almoço é consagrado? Aí ele vai olhar, esse cara é pirado. Deus quer nos poupar disso aí, entendeu? Aí Deus fala assim, não, tu só vai tranquilo e nem pergunta. Nem pergunta. Agora, se você souber que é um alimento consagrado, igual essa festa aí da colônia, das nações, né? Aquilo é alimento consagrado, tem lá a imagem, até na divulgação está lá, é consagrado. Você entendeu? Se você sabe que é consagrado, Deus está falando, não vá. Né? Então, se você está indo, é recomendável, Deus orienta para você não ir. Não consumir. Se você sabe que é, se você não sabe, aí é outra história. Mas tem aqueles assim que pensam, não quero nem saber, está lá a imagem... Senhor, não quero nem saber, não quero nem ver. Né? Tá lá no cartaz de divulgação, tá lá a imagem, né, sendo consagrada, mas não quero ver, mas é tão legal, aquela carne é uma delícia. Né? Por que Deus está falando que é por causa da consciência? Que tem irmãos mais fracos que vão cair por causa da gente, por causa de você que é mais forte na fé. Está arriscado eles nunca aceitarem Jesus porque te viu lá ele está preso ainda lá, ele quer Jesus, mas te viu lá comendo e acaba... É isso que Paulo está falando, por causa da consciência do outro e não da sua, então é melhor que você não faça. Mais para frente ele diz, se você faz alguma coisa que leva o seu irmão a pecar, está faltando amor. É o princípio do amor. Então eu não faço por causa do meu irmão, não é por causa da minha consciência. Agora vamos supor... que a gente está lá no meio do deserto e tem lá um despacho com uma galinha preta. Só você lá. Aí você ora, caramba, só essa galinha aqui, eu sozinho aqui, com fome. Vai ali, faz uma oração, depena aquela galinha preta, e assa e manda para dentro. Purifica o alimento, ora, e não vai ter ninguém para você prestar conta para a consciência. Você entendeu isso? O que Deus está preocupado é com a consciência do outro. Agora, você vai ali, ora, consagra aquele alimento, todo efeito dele vai embora. Todo efeito maligno. Porque Jesus tornou puro todos os alimentos. Mas na doutrina que o apóstolo Paulo aqui escreve, ele diz assim, olha, se você sabe que é melhor não consumir. Você entendeu? Mas se não tiver jeito, você está no meio de uma situação e não tem que prestar conta para ninguém ali, você está numa situação que você tem que comer aquilo ali, a única opção, você ora e come e não precisa nem se preocupar. Quem levantou a mão? Isso aí é polêmico, né? Tem uma aula só sobre isso. Temas polêmicos. Há uma corrente que diz que não tem problema, e há uma corrente baseada no livro de Atos ali, depois do primeiro concílio, onde Tiago fala sobre não consumir o sangue. Tá? Porém, há uma polêmica no meio cristão.
Eu particularmente creio que Deus tornou puro todos os alimentos. Por quê? Porque se não puder comer sangue... Eu não gosto de chouriço, tá? O pessoal conhece chouriço? Sim. Que é aquela linguiça só de sangue. Tem gente que ama aquilo, é só sangue. É de porco aquilo? É de porco ou de vaca? Porco, né? Só sangue. Se você não pode comer sangue, então a gente tem que ser radical. A gente não pode mais comer carne mal passada. Se é para seguir o negócio, vamos seguir a risca então. Carne mal passada é proibido, porque ali tem sangue. Você está entendendo? Isso foi para a realidade. O livro de Atos, ele não é tido como base doutrinária. Base doutrinária são as cartas de Paulo. Isso é para a realidade dos judeus daquela época, entendeu? Por isso que é muito complicado. Você não pode fazer doutrina com o livro de Atos. Senão a gente cria um monte de heresia, porque o livro de Atos foram experiências dos apóstolos. Você entendeu? Mas isso é um estudo, tem que aprofundar mais um pouquinho. Eu particularmente creio que não seja pecado. Tá? Muitos cristãos tradicionais acham que é pecado você comer qualquer coisa com sangue. Mas eu particularmente não vejo isso nas doutrinas das cartas de Paulo, onde tem a base doutrinária. E a gente precisa encerrar. E era uma proteção de Deus, né? O porco transmite a tênia, que é uma larva que cresce no intestino do cara, é uma, como é que o pessoal chama? Solitária. E ela, os ovos dela podem parar no cérebro, que transmite a neurociscocircose, que faz o cara dar convulsão. Entendeu? E o pastor pensa que é endemoniado. Nós tivemos um aqui. Um irmão chegou aqui, pastor, lá na minha igreja falaram que eu sou endemoniado. Eu falei, o que acontece contigo? Não, eu tenho umas convulsões e tal, e tal. Aí eu orei por ele e não manifestou nada. Eu já achei estranho. Eu falei, tu vai fazer um exame, tu vai procurar um neurologista. Encaminhei ele para o neurologista e ele foi e... Pastor, descobri o meu demônio. Quando ele voltou com o exame, ele fez a tomografia lá e tinha, né, calcificado, né? Já deve ter visto, né? Exame, hein? Você vê muito isso aí? E a neurociscocircose dá convulsão e tem que tomar um remédio. Eu falei, rapaz, olha o teu demônio. Então, o pastor não tem demônio. Ele ficou feliz da vida que ele não tinha demônio. Aí ele toma um remedinho, está aí na igreja, frequenta aí. Né? Está até meio sumido, tem que ir atrás dele. Espero que ele não tenha dado alguma convulsão aí. Mas ficou bom, graças a Deus. Nem tudo é demônio, mas era uma proteção de Deus pelo que o Gabriel falou, com algumas comidas. Tá? Lá no Velho Testamento, mas hoje está liberado, você pode comer barata, se você quiser, rato, não tem problema nenhum. Faz uma oração, assa ali, cozinha bem e... Brincadeira, tá? Isso aí é só para... Você não vai comer isso não. Tem muita coisa melhor para você comer. Vamos orar, vamos agradecer. Felipe, faz essa oração aqui para nós. Deus, obrigado por essa aula de fundamentos. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, pelo ensinamento que o Senhor tem trazido em nossa vida. Te agradeço pela vida do pastor Jefferson, Pai, e que o Senhor nos dê agora um culto abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém.